tarde. Continuaremos nossa aula com o modernismo. Começo com esse quadro, com essas 3 imagens de artistas brasileiros, né? Tarsila do Amaral, essa personagem aqui pintada, que não é nem um pouco realista, né? O que choca a tradição de pintura, né? A tradição plástica do Brasil até então. O quadro famoso da Tarsila do Amaral, Abapuru, que tem esse escorço, ou seja, essa visão a partir do pé e da mão da personagem ali, meio indígena, que devora. Nós temos nesse quadro elementos importantíssimos, como o cactus e o sol, trazendo o Brasil para dentro da pintura plástica. E do outro lado, este quadro que também vai trazer um pouco da indústria, né? Porque apesar de ser uma coisa de açúcar, nós temos aí essa torre mais industrializada, lembrando um pouco a França, né? E aqui nós não deixamos de ter, no entanto, as personagens que trabalham, negros, né? Então é essa nova modernidade, tentando ajustar o Brasil aos novos tempos que surgem. O modernismo no Brasil. A proposta modernista brasileira envolvia a consolidação de uma inteligência nacional livre dos academicismos, consciente de si e das mudanças do mundo, transformando pela rapidez dos novos meios de transporte, pela produção em larga escala, industrializada, etc. Em um movimento de ruptura com a tradição anterior, o modernismo importou da Europa a postura de destruição dos antigos padrões artísticos, como nós vimos na pintura, mas deu-lhe uma roupagem nacional e nacionalista, mas um nacionalismo consciente, cujo interesse era principalmente desenvolver um pensamento autônomo, livre das escolas artísticas e intelectuais do Velho Mundo. Na outra aula, vocês viram que foram as vanguardas europeias que vão fazer com que o modernismo surja no Brasil. Mas eles quiseram romper até com essas vanguardas, com esses movimentos, criando uma inteligência autônoma, um pensamento autônomo, uma cultura brasileira, mas consciente de tudo o que tem de bom e de ruim no Brasil. As fases no modernismo. A arte moderna consolidava-se então no Brasil, reverberando novas produções nas décadas seguintes. Pode-se dividir o modernismo brasileiro em 3 fases. Primeiro, modernismo, de 1922 a 1930. Segundo, de 30 a 45. E terceiro, de 45 a 60. Vamos a cada uma dessas fases. Vamos observar com atenção a questão da ruptura, de trazer um Brasil real, de a ruptura com a linguagem também, não só com a questão estética, mas com a linguagem, uma linguagem popular e com o tema. Vamos ver isso nas poesias? Debussy. Debussy é uma referência a uma valsa, tá, de Viena, que é aquele movimento que o casal que dança vai para um lado e para o outro. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Um novelinho de linha, para cá, para lá, para cá, para lá. Oscila no ar pela mão de uma criança. Vem e vai, que delicadamente e quase adormecido balança. Para cá, para lá, para cá. E o novelinho caiu. Bem, se você pode estar pensando, mas que sem graça. Imagina um homem do começo do século XX que estava envolvido numa literatura onde o vocabulário, onde a temática era mais complicada, mais complexa. Pense no hino nacional, como é difícil o hino nacional a partir da sua estrutura sintática. Eles olharam isso aqui, esses caras, esses rapazes, esses jovens do modernismo estão brincando com a gente. Essa era a ideia. Então, essa ideia do modernismo tentar voltar à raiz, trazer um Brasil, a gente sabe que um período que tentou fazer a mesma coisa,
mas com tom ufanista, ou seja, só vendo o lado positivo do Brasil, da natureza, foi o romantismo. E a poesia romântica, ou uma das mais famosas de Gonçalves Dias, é Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, o poeta estava na África, degradado do Brasil, e aí ele pensa na terra dele, que é do Brasil, né? As aves que aqui gorjeiam, no caso onde ele estava na época, na África, não gorjeiam como lá, não cantam como lá. Ou seja, o Brasil era perfeito, maravilhoso, lindo, com palmeiras e sabiás. Essa poesia de Oswald de Andrade vai brincar um pouco com isso, tá? Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Vocês vejam que não tem a questão da rima, como no de Gonçalves Dias, mas começa com uma questão muito séria. Minha terra tem palmares. E aí essa referência ao quilombo de Palmares, ou seja, minha terra tem injustiças, minha terra tem coisas que não gosto, mas também tem coisas que eu gosto, né? Então essa brincadeira sobre a partir da poesia de Gonçalves Dias, intertextualidade. Continuando com Oswald, nós temos aqui pronominais. Aqui ele vai especificamente falar sobre a linguagem. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Quando às vezes pergunta sobre essa poesia, a primeira ideia é, tá falando de cigarro. Não, tá falando de linguagem. Pronominais, pronome, colocação de pronome. Dê-me um cigarro. A gente sabe que a norma culta, essa seria a organização correta. Verbo mais o pronome. Mas a gente, com uma linguagem mais despojada, a gente nunca fala assim. A gente começa a frase com o pronome oblíquo. Me dá, me empresta, me vê. Então, é isso que ele está falando aqui. O bom negro e o bom branco da nação brasileira, todos os dias falam, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, né? Então, a pessoa comum da nação não fala, dê-me, empresta-me. Aqui nós temos moça linda bem tratada. Moça linda bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Granfino do despudor, esporte, ignorância e sexo. Burro como uma porta, um coió. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência. Plutocrata sem consciência, nada porta, terremoto, que a porta do pobre arromba, uma bomba. Esse é um texto de Mário de Andrade, que ele faz aqui uma referência às moças da alta sociedade, as quais chama de burra, né? Ao cara granfino, todo elegante, mas também é burro, ignorante. A mulher gorda, no sentido, nesse gordo aqui está no sentido da mulher cheia de dinheiro, uma mulher com uma certa idade, que também é burra. E por fim ele fala desse cara que é o burguês que vive na exploração do pobre, né? Que arromba a porta do pobre, uma bomba. Veja que aqui ele não chama de burro, né? Mas ele brinca com a ideia da porta que ele falou antes, arrombando essa porta. Em 1928,
o poeta Carlos Drummond de Andrade fez esse poema aqui que chocou também, porque lembra, todos esses poemas que eu falei até agora estavam chocando a, a sociedade burguesa, quem lia na época, né? Chocava porque as temáticas trazem coisas que incomodavam. E aí os artistas modernos eles foram, de uma certa forma, muito criticados, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Essa ideia da pedra também chocou. Ai, que idiota, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra, tinha uma pedra. Isso aqui, essa pedra pode representar muita coisa, né? Mas o fato dele encontrar a pedra e essa referência, que é uma referência pessoal, mas a ideia em si, do meio do caminho, essa repetição, também causou espanto na sociedade. Então, esses poemas, primeiro do modernismo, Geração de 20, a fase heróica, caracteriza pela fusão da influência das vanguardas europeias com elementos brasileiros. A primeira geração dos modernistas tinha como objetivo a consolidação de uma cultura nacional. Lembram que a gente leu, então, um poema sobre linguagem, pronominais, um poema sobre a população rica burguesa. A gente leu o poema sobre a pedra, dos entraves da vida. A gente leu o poema que faz uma crítica ao Debussy para lá e para cá, que aparentemente é uma loucura, que não faz sentido, como um dadaísmo, né? Nossos artistas estavam preocupados em desenvolver o papel da vanguarda em nosso país, que não era cosmopolita como os europeus. Como no romantismo, procuravam integrar a estética literária internacional com os problemas da cultura nacional. No entanto, diferente da velha escola do século XIX, do romantismo, a proposta não é um bufanismo exacerbado. Por isso, a Minha Terra tem Palmeiras onde canto sabiá, mas um olhar consciente para o Brasil e a busca pela independência mental da nação. A proposta da arte moderna nessa primeira fase é a da libertação do olhar por meio da destruição dos velhos tabus e da inteligência nacional. Em busca de uma renovação cultural, os ideais da liberdade e do nacionalismo crítico são características importantes nas produções do período, contrapondo-se veementemente ao academicismo e à elitização da arte defendida pelo movimento parnasiano. A geração de 20 retomou o folclore nacional e propôs uma poesia em versos livres, ou seja, sem rimas, sintaxe rebelde, quebrando e repleta de tons confessionais que valorizam a linguagem coloquial e incorpora a fala do povo, como pronominais, como a própria pedra no meio do caminho. Lirismo puro, mais crítica, mais palavra, igual a poesia. Impulsão lírica é livre, independente de nós, independente da nossa inteligência. Isso é a síntese que Mário de Andrade, no livro A Escrava que não era Isaura, fala sobre o que seria essa ideia de poesia para esses primeiros modernistas, desculpe. E aí a gente tem os artistas de todas as áreas interessavam-se pelo primitivismo e por vivências pré-civilizatórias, como as dos indígenas, que a representam ao mesmo tempo a nudez cultural e humana em busca de novos caminhos para refazer do Brasil. O Oswald tem muita poesia assim. Quando o português chegou ao Brasil debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Ah, se fosse uma manhã de sol. Então ele brinca da ideia, ou seja, a nudez indígena nesse poema é uma nudez da cultura europeia, é uma nudez de tudo que não é brasileiro, que não era indígena. E aí brinca com a ideia da chuva
de ter essa vestimenta do índio é a vestimenta cultural, né? Os primitivistas, liderados por Oswald, redigiram o chamado Manifesto Pau-Brasil, importantíssimo, gente, defendendo a autonomia da arte brasileira que devia à arte europeia. Nesse sentido, a poesia nacional deveria ser natural, caipira, identitária. A radicalização do primitivismo do grupo Pau-Brasil culminou no Manifesto Antropofágico, ou antropófago, que entendia que devemos mastigar todas as influências estrangeiras para que as incorporemos de maneira próspera. Na antropofagia seríamos nós e, ao mesmo tempo, os outros. Esse aqui é um tema importante que vai perdurar até os dias de hoje. A proposta, então, que surgiu com o Manifesto Pau-Brasil, que era um manifesto de uma cultura nacional, como tirar a Europa do Brasil. Como tirar? Não tem como. Então, por isso que nos anos 20, a proposta de Oswald seria a antropofagia, ou seja, comer, deglutir, engolir essa cultura para mastigar e transformar-se também nela. Ou seja, cultura indígena, cultura negra e a cultura europeia ser realmente processada de forma igual. Quando a gente coloca alguma coisa no liquidificador, quando a gente bate, aqueles elementos se tornam uma coisa só, não dá para separar mais. Essa seria a ideia, a igualdade dessas referências. Segunda fase, vamos a alguns poemas. Congresso do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Não cantaremos apenas o medo. Nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre nossos medos nascerão flores amarelas e medrosas. Quando o Carlos Drummond escreve essa poesia, já está num período mundial muito complicado, que é a Segunda Guerra Mundial. Né? O mundo vive no medo. Hoje também, se a gente pensar na pandemia que vivemos, a gente vive um medo, né? Que não tem um elemento, um inimigo concreto e real, a não ser um vírus invisível. Mas esse medo é isso aqui. Então, esse poema, se a gente for pegar em momentos difíceis como esse, ele continua extremamente atual. Depois do sol, faz-se noite com tal mistério, tão sem rumor, tão devagar, que o crepúsculo é como o luar, iluminando um cemitério. Tudo imóvel, serenidade, que tristezas, que sonhos meus, e quando choro e quanto a Deus neste mar de infelicidade. Ó paisagens minhas de antanho, velhas, velhas, nem vivem mais, as nuvens passam desiguais, com sonolência de rebanho. Seres e coisas vão embora, e na auréola triste do luar anda a lua tão devagar que parece Nossa Senhora pelos silêncios a sonhar. Então essa aqui é outra que fala depois do sol, né, da noite, essa chegada da noite. E aí também é todo um simbolismo dessa chegada da noite. E aqui nós temos um soneto, que é uma estrutura fixa. Dois versos duas estrofes, de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Soneto de fidelidade. De tudo meu amor seria atento antes, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais no pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, que eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Veja que aqui já é um distanciamento da primeira geração moderna.
Aqui já é uma retomada dessa estrutura fixa, né, dos temas. São mais objetivos e claros, né? Vamos um pouco sobre essa segunda fase. A segunda fase modernista encontra-se numa encruzilhada entre o presente e o futuro. Já consolidada a ideia de uma cultura nacional e de uma estrutura modernista, a geração de 30 não precisava ser tão combativa e volta-se para os temas da crise contemporânea, com a existência do ser humano no mundo, as angústias inerentes à condição humana, à vida cotidiana, à miséria agrária, a alienação das massas, a incompetência dos órgãos políticos. Cuidam essencialmente de problemas do tempo presente, direcionam o olhar para a compreensão do ser humano moderno em meio ao mundo modificado, desfigurado pelas guerras e desigualdades em constante transformação. A poesia da geração 30 mantém as invenções rítmicas, a paródia, o humor da geração anterior, bem como a oralidade e verso livre e a valorização do cotidiano. No entanto, desvincula-se dos desvarios dos anos 20 e substitui-os por uma lírica mais reflexiva, fazendo uso de metalinguagem e de elementos da tradição simbolista, revisitando também as formas clássicas do soneto, do madrigal, sem que isso, contudo, representasse um retrocesso da empreitada modernista. E só para a gente fixar, isso na poesia. A prosa, ela também vai pensar no presente, tanto que vão surgir aí escritores importantes no Nordeste. A prosa, o romance, a prosa dos anos 30 vai ser muito regionalista, com Érico Veríssimo no Sul e com os nordestinos como Graciliano Ramos, José Lins Rego, Raquel de Queiroz, que vão dar conta dessa situação real, como foi dito aqui, né, da dificuldade do homem dentro das dificuldades apresentadas pela sociedade, como a fome, a reforma agrária, a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então era esse período aí que eles vivem de medo, de dificuldade, de pessoas com muito, algumas pessoas com muito e muitas pessoas com tão pouco, principalmente no Nordeste, onde a seca matava e fazia com que os retirantes sofressem bastante, né? Por se eles se retiravam de um lugar para o outro. Essa é uma fase importantíssima, que também continua extremamente atual se a gente for pensar, né? E aí a terceira fase, eu botei aqui um Ferreira Goulart e o João Cabral de Melo Neto, que vão repensar também várias questões que já foi pensado na segunda geração, né? E temas que vão sendo superados e resgatados. Bicho urbano. Se disser que prefiro morar em Pirapemas ou em outra qualquer pequena cidade do país, estou mentindo. Ainda que lá se possa, de manhã, lavar o rosto no orvalho e o pão preserve aquele branco sabor da alvorada. A natureza me assusta, com seus matos sombrios, suas águas, suas aves que são como aparições. Me assusta quase tanto quanto esse abismo de gases e de estrelas aberto sobre minha cabeça. Então ele fala sobre o céu, né, e sobre a natureza que o assusta, ele um homem urbano. Então aí a consolidação do urbano, né? E aqui nós temos João Cabral de Melo Neto, que é uma obra que é um teatro importantíssimo, Morte e Vida Severina, que é a história de uma pessoa que sai retirante do Nordeste, do interior, e vai até a parte ao mar, né? Até a região mais próxima do mar. E nesse percurso ele vai vendo todas as dificuldades do Nordeste. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como muitos severinos, que é santo de Romaria. Deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severina com mães chamadas Maria, fiquei sendo Severino o da Maria do finado Zacarias. Mas isso diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa Sesmaria.
Como então dizer, quem fala, ora a vossas senhorias? Essa é a apresentação do Severino, né? Ele começa a dizer que é Severino, mas Severino tem muitos batizados com Severino, e então ele vai falar, eu sou Severino de Maria, mas tem muitos Severinos filhos de Maria, aí ele fala, sou Severino, Severino, filho de Maria, do finado Zacarias. Mas também havia muitos pais chamados Zacarias, porque havia um coronel da Sesmaria, dono da região toda, chamado Zacarias. Então ele pergunta: como é que eu vou me chamar, como é que eu vou me apresentar a vocês, né? Quem sou eu? Essa é a primeira pergunta e é assim que começa a história Morte e Vida Severina, que aí a brincadeira da linguagem, né? Severino de severo, difícil. Terceira geração. Nascida no contexto final da Segunda Guerra Mundial, dos destroços da bomba atômica, da criação da ONU e do fim do Estado Novo de Getúlio Vargas, a terceira fase modernista tende à metafísica e ao hermetismo. Diversas correntes literárias convivem ao mesmo tempo, e é nesse período que há um crescente desenvolvimento do teatro, como Morte e Vida Severina, e de uma tradição crítica literária também. Divagações místicas, infindáveis buscas metafísicas, a pergunta pela essência do ser e do mundo. Lembra? Como é que eu vou me apresentar? Quem sou eu? E a angústia diária, a existência são temas frequentes da prosa do período. O mal-estar trazido pelos destroços da guerra e do desenvolvimento tecnológico utilizado de maneira destrutiva reflete-se na literatura que reverbera questões. O que fazer? Qual é a essência humana diante de tantas falências e culturas de civilização? Onde está Deus? A poesia, por sua vez, incorporou uma retomada métrica regular e ao trabalho com as rimas, ao contrário da proposta anárquica da primeira fase. Há um retorno à gramática tradicionais e ao reformalismo. Lembra que lá no primeiro a gente viu pronominais, aquele dê-me um cigarro, é uma brincadeira com a linguagem. Você vai ver nos escritores da primeira geração essa linguagem popular. Aqui não, aqui é uma retomada do tradição, né, da linguagem tradicional, da linguagem formal. Mas trabalho intelectual, menos emoção e inspiração, reforçando as correções e trabalhos de reescrita. Foi também um momento de poesia de vanguarda, abrindo espaço para movimentos como concretismo e neoconcretismo. E aí a gente termina para pensar o seguinte: nessa geração de metafísica, de depois da guerra, do mundo, é que aparece aí com força na prosa escritores como Clarice Lispector, que tem esse retorno ao interior, uma busca sobre quem sou eu no mundo. Bom trabalho, leia, estude, pesquise sempre.